É de novo. Boa noite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Estamos poucos, mas onde Deus está, um ou dois, Deus está ali, né? E antes de começar a mensagem dessa noite, vamos fazer uma oração. Querido Deus, bondoso Pai, graças te damos pela semana e pela tua proteção, Pai. Principalmente pela tua misericórdia. Venha estar comigo agora e conosco. Que o Senhor possa nos abençoar e falar aos nossos corações. São as bênçãos que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje eu vou falar sobre a cidades de refúgio. Possivelmente vocês já ouviram falar sobre isso na Bíblia, mas eu vou precisar de ajuda hoje. Sei que o Everton está gravando, mas eu precisaria de alguém para pegar o texto de Josué 20. Josué 20, 1 a 9. Uma outra pessoa para pegar Números 35, 6 a 34. Eu fico com Deuteronômio 19, 1 a 12. E uma outra pessoa para ler Deuteronômio 4, 41, 42 e 43. Voluntários? Josué 20, 1 a 9. Tia Carla pode ficar com Deuteronômio 4, 41, 42, 43. Deuteronômio 4, 41, 42 e 43. Quem vai ficar com Números 35, 6 a 34? Voluntário? Eu vou ler os dois então. Vamos começar com... Esses são os textos para considerarmos nessa noite. O Deuteronômio 4, 41, 42 e 43. Pode começar. Pode começar. Vamos entender um pouquinho sobre as cidades de refúgio. Então Moisés separou 3 cidades da além do Jordão, do lado do nascimento do sol, para que se acolhesse ali o homicida que matasse involuntariamente o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma destas cidades e vivesse. Bezer no deserto, no planalto, para os Rubenitas, Ramote em Gileade, para os Gaditas, e Golã em Baçã, para os Manassitas. Amém. Josué 21 a 9. O Senhor Deus ordenou a Josué: diga ao povo de Israel, escolham algumas cidades para fugitivos. Eu falei dessas cidades a vocês por meio de Moisés. A pessoa que, sem querer ou por engano, matar alguém, poderá fugir para uma dessas cidades, para escapar do perante da vítima, que está procurando vingança. O fugitivo irá ao lugar de julgamento na entrada da cidade e explicará aos líderes o que aconteceu. Então elas o deixarão ficar na cidade e lhe darão um lugar para morar ali. O povo da cidade não entregará o fugitivo ao perante que está procurando vingança. Eles protegerão o fugitivo porque matou alguém sem querer e não por ódio. O fugitivo ficará na cidade até ser julgado na presença do povo, dali e até que morra o grande sacerdote e estiver servindo naquele tempo. Aí poderá voltar para a sua cidade, a cidade de onde fugiu. Como cidades para fugitivo escolheram Guedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Guiriate Arba ou Hebron, na região montanhosa de Judá. A leste do rio Jordão, no planalto a leste de Jericó, no deserto, escolheram Bezer, da tribo de
Ruben, Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas foram as cidades para fugitivos escolhidas, para todo o povo de Israel, e para todos os estrangeiros que moravam no meio dos israelitas. Qualquer pessoa que sem querer matasse alguém podia encontrar a proteção nessa cidade. Essa pessoa não podia ser morta pelo parente que procurava vingança. Ela era julgada ali na presença do povo da cidade. Amém. E agora, números. Para aqueles que chegaram agora, estamos falando sobre cidades de refúgio. E esses são os textos que estamos considerando. E agora o texto de Números 35, do verso 6 a 34, diz assim: Das cidades que dareis aos levitas, 6 haverá de refúgio, as quais dareis para que nelas se acolha o homicida. Além destas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arredores. Quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, se for numerosa a tribo, tomareis muitas, se for pequena, tomareis poucas. Cada um dará das suas cidades aos levitas na proporção da herança que lhe tocar. E agora o verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, acolhei para vós outras cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 destas cidades dareis desde lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nela se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Todavia, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro e este morrer, é homicida, o homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com pedra na mão, ou que possa causar a morte, a este morrer, é homicida, o homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, e este morrer, o homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outrem com ódio ou com mau intento, lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão, a este morrer, será morto aquele que o ferir, é homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Então aqui vai falar vai repetir quase a mesma coisa, e vou pular aqui para o verso 33, diz assim: Não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Verso 34: Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. E Deuteronômio 19, 1 a 12, que é o nosso último texto de compreensão, fala assim. Estão aí? Quando o Senhor teu Deus eliminar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e as desapossarás e morarás nas suas cidades e nas suas casas. 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus para a possuíres. Prepara-te-ás
o caminho e os limites da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirás em 3, e isto será para que nelas se acolha todo homicida. Este é o caso tocante ao homicida, que nela se acolher, para que viva aquele que sem o querer ferir o seu próximo, a quem não aborrecia de antes. Assim aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro soltar do cabo e atingir ao seu próximo, a este morrer, o tal se acolherá em uma dessas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando se lhe enfurecer o coração e o alcance, por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não o aborrecia de antes. Portanto, te ordeno, 3 cidades separarás, se o Senhor teu Deus dilatar os teus limites, como jurou os teus pais, e te der toda a terra que lhes prometeu. Desde que guardes todos esses mandamentos, que hoje te ordeno, para cumpri-los, amando o Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades, além destas 3, para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, pois haveria sangue por ti. Mas havendo alguém que aborrece a seu próximo, e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele, e o fere de golpe mortal, e se acolhe em uma dessas cidades, aos anciãos da sua cidade enviarão e tirá-lo dali e entregá-lo na mão do vingador do sangue para que morra. Então, acabamos de ler sobre as cidades de refúgio, algumas passagens na Bíblia que falam sobre cidades de refúgio. Mas o que estava passando aqui? Irmãos, os israelitas já tinham passado aproximadamente 400 anos sobre o sofrimento intenso. Você sabe, quando você coloca uma pessoa sob qualquer sofrimento, ou que você está impondo algo em cima deles, essa pessoa pode endurecer o seu coração ou pode amolecer o seu coração. Basicamente, o sofrimento pode fazer que os nossos corações ficam duros e também possam fazer que os nossos corações amolecem. Quero falar para você nessa noite que, para não deixar os problemas da vida, as dores, os sofrimentos te endurecerem o teu coração. Como eu estava dizendo, eu posso imaginar os pais sendo maltratados, os filhos sendo maltratados, os netos sendo maltratados, as gerações sendo maltratadas. Então, quando aquele povo saiu do Egito, só conheciam violência, só conheciam maltratos, só conheciam tratos maus. Então, Deus orientou a Moisés que colocasse a lei da retribuição. Vocês conhecem na Bíblia, olho por olho, dente por dente. Mas nós vimos nos textos que lemos que era considerado um dever do parente de um homem morto injustiçar o assassino, mesmo que o homicídio tivesse feito involuntariamente, mesmo que fosse defesa própria ou com razão. Vamos ver o que eu achei em Patriarcas e Profetas, capítulo 48, intitulado A Divisão de Canaã. A senhora Ellen White falou assim: esta misericordiosa disposição tornou-se necessária por causa do antigo costume da vingança particular. O Senhor não achou conveniente abolir este costume naquela ocasião, mas tomou providências para garantir a segurança dos que acidentalmente tirassem a vida de alguém. Então aqui podemos ver
providência de Deus. Nós sabemos quando Jesus viveu nessa terra, ele estava de acordo com esses ensinamentos que acabamos de ler, olho por olho, dente por dente. Estavam? Jesus não estava de acordo com esses ensinamentos. Vocês podem até lembrar a ocasião que ele disse assim: se alguém bater na tua face, dá outra. Ama o seu inimigo. Então, podemos ver aqui que Jesus estava falando para um grupo de pessoas que já podiam entender que naquele momento só podiam ser violentos se eles quisessem. Mas naquele então era necessário essa lei da retribuição no passado. E em outras palavras, aquele que era culpado de matar alguém era entregue nas mãos do vingador e ele tinha o direito de executar sobre ele o juízo. E aquele que tinha o direito à proteção apenas poderia o receber com uma única condição: ficar dentro da cidade de refúgio. Ainda lemos o que Ellen White falou no Patriarcas e Profetas. Ela disse: se alguém andasse fora dos limites prescritos e fosse encontrado pelo vingador do sangue, sua vida pagaria a pena de seu desrespeito à disposição do Senhor. Por ocasião da morte do sumo sacerdote, entretanto, todos os que haviam buscado abrigo nas cidades de refúgio ficavam em liberdade para voltar às suas possessões. Então, havia uma cidade de refúgio, mas se alguém saísse dessa cidade, o vingador do sangue poderia achá-lo e matá-lo. Eu quero que você guarde essa frase. Vamos recapitular de novo. Se alguém que refugiava para a cidade de refúgio e ficasse ali, o vingador do sangue não o mataria. Mas se depois saísse da cidade do refúgio, o vingador, se o achar, o mataria. Ok? Agora, uma outra coisa interessante. Até quando que o fugitivo deveria ficar na cidade de refúgio para que o vingador do sangue não o matasse? O Everton falou: até quando o sacerdote, o sumo sacerdote, morrer. Isso é todo simbolismo, vamos chegar lá. Havia então uma ameaça de morte até que o sumo sacerdote morresse. Quando o sumo sacerdote morresse, não poderia matar aquela pessoa que involuntariamente matou alguém. Eu também gostaria que você gravasse essa frase: quando o sumo sacerdote morresse, não haveria mais acusação sobre aquele homem que matou alguém. Pegaram essas duas frases? Se alguém que refugiava ficasse na cidade de refúgio, ele não morreria. Mas se ele saísse, o vingador do sangue poderia matá-lo. E também, quando o sumo sacerdote morrer, não haveria mais acusação sobre aquele homem que um dia matou alguém. Agora quero falar com você sobre o assunto do homicídio voluntário e homicídio involuntário. Vamos ler Êxodo 21:14. Fala assim: se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o, a traição, tirá-los-á até mesmo do altar para que morra. Esse é o texto. A pergunta é: como é que você mata voluntariamente a alguém? Como você acha que mata voluntariamente a alguém? Você planeja, né? Você planeja. Se você matou alguém voluntariamente, você planejou matá-lo. Você imaginou matá-lo. Você considerou maneiras de matá-lo. Imaginou o momento certo para matá-lo. E na hora certa que dá, você
aí você mata a pessoa. E como lemos, mesmo que for num altar, tire dali para que morra aquela pessoa. Irmãos, isso nos ensina algo sobre os nossos pecados, algo muito importante. Eu sei que nós não vivemos mais nessa época e não daquele jeito que eles viviam no passado, mas hoje nós vivemos num mundo de pecado e ainda nós pecamos, certo? Então, preste atenção bem no que eu vou falar agora. Pecados voluntários têm um peso diferente para Deus do que os pecados involuntários. Pegaram? Pecados voluntários têm um peso diferente para Deus do que os pecados involuntários. Ou seja, pecados que você planeja, há um problema muito mais sério com ele do que os pecados que você simplesmente descuidou, de repente descuidou e fez. Os dois são pecados. E se nós não consertarmos as nossas vidas com os dois, vamos perder a nossa salvação. A outra passagem sobre o homicídio voluntário está em Deuteronômio 19, 11 e 12. Diz assim: mas havendo alguém que aborrece o seu próximo, ele arma ciladas e se levanta contra ele e o fere de golpe mortal e se acolhe em uma dessas cidades, o ancião da sua cidade enviarão e tirá-lo dali e a entregá-lo na mão do vingador do sangue para que morra. Esse era o outro texto que eu queria ler para vocês. Mas também os textos que... Também falamos dos textos... nos textos que lemos, falamos do homicídio involuntário. Vamos ver o Josué 23. Fala assim: para que fuja para ali homicida que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. Ainda queremos ler Números 35, 22 a 25 sobre o homicídio involuntário. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou não o vendo deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador de sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Ainda em Deuteronômio 19, versos 5 e 6, fala assim: como, por exemplo, aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro soltar do cabo e ferir o seu próximo, de sorte que venha a morrer, o tal se acolherá a uma dessas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não persiga o homicida enquanto estiver abrasado o seu coração, e o alcance por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, não havendo nele culpa de morte, pois que dantes não odiava o seu próximo. Então aqui estamos vendo a diferença entre homicídios involuntários e homicídio voluntário. Ok, então agora vamos deixar as informações do lado. Deu para perceber o contexto sobre as cidades de refúgio. Mas ainda quero falar algo para vocês. Havia distâncias que o refugiado tinha que percorrer. Havia orientações que as estradas estivessem boas e haviam placas
para que o caminho do percorrido facilitasse na chegada da cidade de refúgio. Se lemos em Deuteronômio 19:3, vamos confirmar isso, que fala: prepara-te-ás o caminho e os limites da tua terra, que te fará possuir o Senhor, teu Deus, dividirás em 3, e isto será para que nelas se acolha todo homicida. Eu achei interessante o que eu vi no Espírito de Profecia. Fala assim, Ellen White falou assim: as cidades de refúgio achavam-se distribuídas de tal maneira que ficavam dentro do raio do meio-dia de viagem, a partir de qualquer lugar da terra. As estradas que a elas se dirigiam deviam sempre ser conservadas em bom estado. Ao longo de todo o caminho deviam ser erguidos postes com placas, trazendo em caracteres claros e flagrantes a palavra refúgio, a fim de que o fugitivo não tivesse de deter-se por um momento sequer. Então, vamos ler agora Romanos 8, do verso 1, o verso 1 e 34. O verso 1 fala assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se percebemos aqui, nós percebemos que o fugitivo tinha que correr para as cidades de refúgio, porque havia uma condenação sobre ele. E agora o Romano diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O verso 34 fala assim: será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. Amém? Então, podemos ver que a providência de Deus, e eu tenho alguns salmos aqui que falam também sobre o refúgio em Deus e o refúgio de Cristo sobre as nossas vidas. Salmos 18, 2. Eu acho que peguei o texto, coloquei o texto e inverti. Está aqui. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a minha força da minha salvação e o meu alto refúgio. Ainda em Salmos 31, 2, diz assim: em ti, Senhor, me refúgio. Nunca seja eu envergonhado, livra-me pela tua justiça. Amém? Então, percebemos que o salmista aqui estava dizendo: Deus, se o meu refúgio. Jesus, se o meu refúgio, onde que eu posso me refugiar, onde que eu posso ficar protegido, onde que eu posso ficar salvo. Então, como eu acabei de falar, Jesus é a nossa cidade de refúgio. Também há uma outra menção sobre o sumo sacerdote. Se lermos Hebreus 3:1, fala assim: pelo que santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é? Jesus. Ainda se lemos em Hebreus 4:14, fala assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. E ainda se lemos em Hebreus 8:1, sobre o assunto do sumo sacerdote, fala assim: ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este: temos um sumo sacerdote tal que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Amém? Ficou claro agora para vocês o simbolismo das cidades de refúgio? A morte do sumo sacerdote, a fuga do homicídio involuntário e a proteção nele apresentado. Irmãos, naquele tempo os israelitas viviam na cidade de refúgio.
Qual é a nossa cidade de refúgio hoje? Jesus Cristo. Amém. Você é pecador? Eu sou pecador. Então você precisa dessa cidade de refúgio. Todos os dias precisamos dessa cidade de refúgio. Jesus é o único lugar onde você irá encontrar proteção. E quero falar que não há pecado que você possa cometer que Jesus não possa perdoar. Não há erro que você fez que ele não possa consertar. O único pecado que Jesus não pode perdoar é aquele que você não confessar. Aquele que você não humilhar, aquele que você não colocou seus joelhos no chão para falar com Deus. Esse aí, Jesus não pode perdoar porque você não confessou. Mas ainda há um ponto importante que eu achei, que é a demora. Nós vimos que as cidades geograficamente estavam situadas em lugares que não permitissem que o refugiado demorasse para chegar ali. Olha só o que eu achei aqui. No Patriarcas e Profetas, no capítulo 48. Fala assim: aquele que fugia para a cidade de refúgio não se podia demorar. Família e amigo atrás ficavam. Não havia tempo para dizer adeus aos queridos, sua vida estava em jogo. E todos os outros interesses deviam ser sacrificados a um único propósito: chegar ao lugar de segurança. O cansaço era esquecido, desatendidas as dificuldades. O fugitivo não ousava por um momento moderar seu passo antes que estivesse dentro dos muros da cidade. Eu achei isso muito importante e me fez pensar na minha vida. Às vezes estamos demorando para chegar em Deus. Às vezes fomos batizados há anos atrás, mas estamos ainda na caminhada, atropelando, caindo, e dá a entender que estamos gostando, que estamos amando viver nesse mundo com nossos planos. É claro, o plano é bom, fazer plano é bom, mas que esses planos nunca possam estar em cima dos planos de Deus para as nossas vidas. Então, irmãos, não demoremos para chegar em Deus. Você pecou, levanta, confessa o seu pecado e luta por Cristo. Lemos aqui que o cansaço era esquecido, desatendidas as dificuldades. Às vezes a vida nos leva a ficar tristes, desencorajados, mas Jesus está falando: eu sou o teu refúgio. Os Salmos 46, os Salmos 91 fala sobre isso. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O próprio Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então confie em Jesus e não demora, porque a caminhada parece longa, mas com Cristo pode ficar muito bem mais curta. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O último texto dessa noite está em Atos 22, do versículo 12 a 16. Isso nos dá um exemplo muito importante sobre a demora. Atos 22, versículo 12 a 16. Todos conhecem essa passagem. Ok. Atos 22, 12 a 16. Fala assim: um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista.
Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te acolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, o verso que queremos focalizar mais. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pés, invocando o nome dele. Você percebeu aqui que ele perguntou a Paulo, que naquele então era Saulo, porque ainda Jesus não tinha transformado o coração dele. Ou melhor, ele não tinha deixado Jesus transformar o coração dele. Então, a pergunta que foi colocada para ele: por que te demoras? A mesma pergunta eu quero perguntar para você hoje. Por que te demoras? O que está impedindo nós de dar as nossas vidas completamente para Deus? Então, que essa mensagem e o refúgio provido em Cristo possa nos confortar e saber que em Cristo não importa quão fracos estamos, porque quando estamos fracos, aí estamos fortes. Quando pensamos que estamos fortes, aí estamos fracos. Aquele que está forte, cuide que não cai. E aqueles que estão fracos, que em Cristo Jesus possam fortalecer a fé deles. E que o Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar e nos dê a paz. Amém.